Se você pega um cachorro faminto e o torna próspero, ele não morderá você. Essa é a principal diferença entre o cachorro e um homem. Mark Twain. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a diferença existente entre o mundo animal e entre os seres humanos. Quero ver se vocês gostam da história que eu vou contar aqui hoje. Então, em um reino muito distante, existia um rei que era muito bravo. E esse rei, ele não perdoava nem um erro de seus fiéis súditos. Então, a cada pessoa que fizesse um pequeno errinho em seu reino, ele mandava jogar aos cães, para que os cães devorassem essas pessoas, porque ele não admitia erro algum. Então, naquele reino, ninguém podia errar, por menor que fosse o erro, por melhor que fosse o trabalhador, mas não podia ter erro. Então, a pessoa já sabia que se ela errasse ali, ela iria ser jogada aos cães. E assim sempre era feito. Então, certo dia, um de seus melhores servos e mais antigos do palácio fez um pequeno errinho, mas pequeno mesmo. E o rei não perdoou. O rei ordenou que jogasse aquele servo aos cães. O servo ficou triste porque ele já servia aquele reino há muitos e muitos anos. Quantas coisas boas ele já havia feito para aquele rei. Então ele sentiu a vontade de pedir um último desejo e ele pediu ao rei: Meu rei, eu que há tantos anos venho servindo você e a todos neste palácio, por favor me concede apenas mais 10 dias de vida e assim eu vou me despedindo aos poucos de tudo que eu tenho aqui na terra. E o rei não viu nada demais naquele pedido e resolveu conceder. Assim, o rei mandou que prendesse aquele servo no calabouço do castelo para que esperassem os 10 dias para que ele fosse jogado aos cães. Durante esse tempo, o servo pediu para os guardas que estavam ali tomando conta para que ele pudesse trabalhar auxiliando no canil, fazendo a limpeza do canil, levando alimentação para os cães, tratando deles, brincando, e assim o fez. Os guardas não viram nada de mal nisso, então resolveram deixar com que aquele servo auxiliasse no canil do castelo, e assim o fez. Durante os 10 dias, aquele servo ia, limpava o canil, servia os cães, alimentava, tratava com carinho, brincava, fazia de tudo. E os cães estavam adorando aquele servo. Porém, os 10 dias acabaram e chegou o dia em que aquele servo seria jogado aos cães ferozes para que os cães o devorassem. Então, o rei mandou chamar o servo e ordenou: joguem ele aos cães. Agora, já se passaram os 10 dias, não tem nem um dia a mais. E assim foi. Os guardas lá do que estavam cuidando dele no calabouço pegaram o servo e jogaram dentro do canil para que os cães o devorassem. Para espanto do rei, nenhum cão quis devorar aquele servo, mas sim deram muito carinho, lambidas, pularam em cima dele como se fossem amigos há anos. E o rei não entendeu nada. O rei falou: como assim? Os meus cães ferozes estão agindo dessa forma? É para devorar. Eles já devoraram todos os que eu joguei aqui. Por que não está te devorando? Por que eles estão agindo dessa forma? Então o pobre servo explicou: eu servi há tantos anos o seu reinado, tantos anos que eu venho servindo você, meu rei, e no primeiro errinho que eu tive aqui, você já quis me matar, me jogar aos cães. Então, um errinho apagou tudo de bom que eu fiz durante todos esses anos. E nesses 10 dias que eu pedi de vida, eu cuidei desses cães. E em 10 dias, eles não esqueceram o carinho que eu tive com ele. Então o rei pensou, ficou envergonhado e desistiu de jogar aquele homem aos cães, porque ele percebeu na fala daquele homem que os cães muitas vezes agem
muito melhor do que os seres humanos. E que bom que ele percebeu, não é mesmo? Então eu acho que essa reflexão ela vem para mostrar que não é só o outro que não consegue enxergar as potencialidades, que consegue focar mais no negativo do que no positivo. Às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente consegue fazer várias coisas, a gente dá conta de várias coisas, mas se a gente tiver um errinho ou uma coisinha que a gente não consiga, a gente vai focar naquela coisa negativa e a gente vai esquecer tudo o que a gente fez de bom. Então, eu não sei se essa questão é do ser humano, mas eu sei sim que a gente tem uma tendência a apontar e a não esquecer os erros. As coisas boas parece que passam tão fáceis, tão despercebidas na nossa vida e não é o que deve acontecer. Porque as coisas boas são as coisas que nos motivam a querer sempre mais, a querer sempre buscar o novo, buscar coisas boas para a nossa vida. Só que nem sempre lembramos disso. Então, aí fica a reflexão para que vocês pensem: será que as coisas negativas estão valendo mais na nossa vida do que as coisas positivas? Se isso estiver acontecendo, é hora de mudar. Espero que tenham gostado.